Elétrica pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Engenharia Elétrica pelo Instituto de Tecnologia de Tóquio. Atualmente, ele é professor titular no Programa de Engenharia Elétrica da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica de potência aplicada a sistemas de potência, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria de potência instantânea, filtros ativos, FACTs e fontes alternativas de energia, como eólica, ondas, solar e pilhas combustíveis. Em 2005, foi admitido na classe de comendador na Ordem Nacional do Mérito Científico. Professor Watanabe, é com você, a palavra é sua. Professor? Eu já tinha dado meia palestra aqui sem microfone. Vocês não escutam, né? Vamos rebobinar, vamos começar de novo. Certo. Bom, então obrigado aí pelo convite. Tá? Vamos falar então um pouquinho aqui sobre ética na pesquisa, mas eu queria deixar claro que esse assunto, vocês viram aí pelo meu currículo, isso aqui, ética, não faz parte das minhas atividades de pesquisa. São só algumas coisas que eu fui aprendendo, eu juntei aqui para falar um pouco aí, para trocar essa experiência. Tá? Bom, primeiro ponto que acho que é importante levantar é que eu estou seguindo basicamente duas referências. Uma é que é um artigo que eu escrevi, se não me engano, acho que em 2011, tá? Isso aqui é de 2011, e quem quiser pode baixar, que está nesse link aí, e não está tão atualizado, mas tem vários dos conceitos que eu vou falar aqui estavam já nesse artigo, que já mudou um pouco, mas dá para ter alguma ideia. E um outro documento que eu tenho usado como base da apresentação é essas diretrizes do CSE, tá? Para promover integridade em publicações de periódicos científicos. Né? Ele não é tão novo, mas atualizado em 2012, e ele foi publicado pela ABEC. A ABEC é uma coisa que eu nem sabia que existia, eu descobri uns anos atrás, e é a Associação Brasileira de Editores Científicos, que é o similar do original. Esse CSE é o Conselho de Editores Científicos americano, né? Editores de ciência americano. Tá? E a ABEC, que eu descobri, deve ter uns 4, 5 anos atrás, trabalha muito próximo, então eles têm essas diretrizes aí que eu usei como base. É um livro grossão, mas algumas coisas importantes eu passei para cá. Bom, por que eu comecei a ficar preocupado com esse negócio de plágio, integridade, etc? Começaram a surgir alguns problemas. Um deles foi com o ministro da Defesa da Alemanha. Tá? Lá em 2010, descobriram um plágio na tese de doutorado dele, tá? E houve um certo tempo aí de ruído, não é, e etc., mas ele simplesmente sumiu do mapa. E dizem, na época, aí diziam que esse ministro, era o ministro da Defesa, ele estava cotado para ser o sucessor da Angela Merkel, mas desapareceu. Depois teve um outro caso de uma ministra de Educação na Polônia, também teve um problema de plágio e ela perdeu o título de doutor, talvez teve que deixar o cargo, deu uma complicação danada. Tá? Teve um outro caso de uma ministra de Defesa da Alemanha, aí já em 2016, esse aparentemente não foi confirmado, ela não perdeu o cargo, mas eu descobri uma coisa muito interessante. Eu botei esse asterisco aqui
porque aparentemente quem descobriu que ela tinha feito plágio ou acusou de plágio é um grupo chamado Caçadores de Plágio, que eu também não sabia nem que existia, né? E uns anos atrás, eu acabei descobrindo que eles existiam de verdade, aqui no Brasil, inclusive. Eles tinham atuado na Alemanha, mas aqui também, porque eles pegaram um caso de uma política, acho que de Minas, que no mestrado dela ela copiou, né, uma dissertação de mestrado de um ex-aluno nosso aqui da COP, né? E esses caçadores de plágio, eles avisam para a universidade que emitiu o diploma, né, de um caso desse, e avisaram para a gente. Eu fiquei sabendo, e aí que eu descobri que existe esse tal de caçadores de plágio, que eu nunca vi, não sei como é que é, mas eles ficam aí procurando o plágio, né? E notícias mais recentes, né? Eu listei algumas, a questão do ano passado, saiu no Globo, falando um caso de um sul-coreano, né, que publicou vários artigos falando de clonagem humana, depois descobrindo que era tudo falso. Esse aqui não foi problema de plágio, mas de integridade mesmo, era um falso. Teve também problema de plágio, um caso, isso aqui também saiu no Globo, né, na USP, e acabou resultando na exoneração de um professor, além do da pessoa, do acusado, ter perdido o diploma de doutor, aí perdeu o emprego, uma confusão danada. Tá? Essa linha aqui é uma notícia que é sei lá, eu recebi essa semana passada, quarta ou quinta-feira, dizendo que o ex-ministro lá, ele admitiu plágio em artigo jurídico e colocou a culpa numa coautora. Até pode, mas hoje, isso aqui eu vou falar mais à frente, a maioria das revistas não aceitam mais isso. Você tem 3 autores, os 3 são culpados. Né? E vocês devem ter acompanhado também, deu um problemão danado aí essa semana passada, são notícias bem recentes, teve problema de cópia e também teve outros problemas que depois eu até comento. O que eu tenho falado sempre aí para os alunos nossos com relação a esses erros éticos, tá? Quando você comete um erro ético, isso é igual você fazer tatuagem. E uma vez feito, depois é um inferno, você não consegue apagar. Então, muito cuidado para não cometer um erro desse, porque depois não tem jeito de apagar. Tá? Também, voltando aqui para mostrar a importância desse assunto, né? Lá em 2013, está aqui, ó. Está meio apagadinho, não? Mas saiu um artigo nessa revista aqui, de Economist, tá? E ele dizendo que pesquisa científica estava ficando não confiável, né? Isso porque muitos dos artigos o pessoal não conseguia replicar, ou seja, vai lá nas conclusões, diz que faz assim, que dá assado, você fazia e não dava. Tá? Então, isso fica a suspeita de que o artigo não estava bem feito ou tinha algum problema. E esse número cresceu, então começaram a aparecer várias preocupações com relação a esse problema. Tá? E o princípio básico aqui é que um trabalho científico ele deve ser replicável. Se alguém fez para ser cientificamente correto, você tem que poder refazer aquilo. Tá? Principalmente se tiver financiamento público, aí não tem jeito. Tá? Não sendo replicável, aí ele acaba podendo entrar essa classe aqui de artigos fakes. Né? E tem saído notícias, essa aqui é do ano passado, não, 2017, saiu no estado de São Paulo, né, falando, por exemplo, que a USP, tá, tinha adotado lá alguns procedimentos para detecção de plágio
E a Fundação de Amparo à Pesquisa, na FAPESP, ela começou a só apoiar instituições universitárias que criassem um escritório destinado a estimular a ética e a integridade acadêmica. Tá? Ou seja, em São Paulo, no estado de São Paulo, quem quer submeter projeto para a FAPESP, né, a instituição tem que ter um escritório cuidando de integridade. Né? E aqui tem um exemplo de uma pergunta que eu diria mais ou menos difícil de responder. Tá? Isso foi em 2016. Tá? Eu coloquei aqui quarto BRISP. BRISP é um evento que nós criamos, primeiro foi em 2010, tá? Sobre ética em pesquisa. Né? E dia 17 e 18 de novembro, esse evento ia acontecer em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. Eu estava fazendo parte do comitê de organização, tá? E no dia 15, justo no feriado, nós recebemos um e-mail que veio desse blog. Né? Quem escreveu, a pergunta não foi do blog, mas do editor. O editor do blog que mandou uma pergunta. A pergunta é muito simples, é essa daqui. O que acham de um coordenador de INCT? INCT são aqueles projetos, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Né? Ele queria saber o que vocês acham de um coordenador de projeto que recebeu 5 milhões de reais e tem 8 artigos despublicados, né? Retratados ou despublicados, ou seja, ele publicou e foram cancelados, e isso apareceu nessa página aqui. Mais à frente eu vou dar o endereço, Retraction Watch. Né? Aí eu falei, caramba, é um cara então que ganhou um projeto de pesquisa de 5 milhões e tem 8 artigos despublicados. Na época, eu conversei com o pessoal e falei, poxa, a gente não pode, melhor não opinar, tá? Até porque a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas vamos avisar o CNPq, que é quem estava dando a bolsa, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E, no caso, era um projeto financiado pela Fundação do Estado, que era a FAPESP, e afinal, vamos avisar esses 3 aí. Mandamos um e-mail, né? E aí depois eu soube que o projeto acabou sendo cancelado. Tá? E essa Retraction Watch é uma página aí tá na internet, depois eu vou mostrar o link. Eles ficam sempre colocando tudo que é artigo que dá problema, que é retirado de publicação, né? Porque teve algum problema. Tá? Bastante interessante, né? E sempre é importante tomar cuidado para não estar lá, né? Por exemplo, agora, mês passado, em junho, estava essa história da hidroxicloroquina, né? E saiu um artigo nessa revista aqui, do Lancet, que é inglesa, é uma das principais na área de médica, né? E tinha saído, na verdade, 2 artigos sobre esse problema da hidroxicloroquina, acho que foi publicado no dia 2, mas logo no dia 3 de junho eles ficaram preocupados. Então, quando a revista fica desconfiada que pode ter algum problema, eles colocam esse aviso aqui. Tem uma expressão de preocupação. Olha, cuidado que pode ter alguma coisa aí nessa revista, tá? Nesse artigo. Tá? E logo depois, no dia 4, no dia seguinte, aí os autores retiraram. Foram 2 artigos que até saiu na televisão, porque eles davam resultado e quando foram pedir os dados não conseguiram confirmar, então os próprios autores retiraram. Então, o artigo foi publicado 2 ou 3 dias. Mal foi publicado, ele já foi retirado. Tá?
Aqui está a página do Retraction Watch, quem quiser pode dar uma olhada, de vez em quando estão atualizando. E aqui eu coloquei uns números interessantes, né? Eram o 14º e o 15º artigo publicado e despublicado depois da Covid. Tá? Ou seja, são coisas que aconteceram agora muito recente, entre publicar e despublicar. Qual é o problema? O problema é que a Covid veio com tanta velocidade que o pessoal saiu preparando artigo na correria e vários deram problema, não estavam corretamente fundamentados, né? Isso aqui, se não me engano, eu entrei nessa página aqui dia 6 ou 7 de junho, tá? E já tinha 15 artigos já despublicados, né? Tanto que semana passada a gente teve aí até um webinar que nós organizamos aqui através do BRISP 6, que vai ser esse ano, quer dizer, seria esse ano, ficou para o ano que vem, exatamente para discutir esse problema da velocidade de que foram decididas publicações para a Covid e qual é o risco disso, né? Tem coisa que não adianta correr, não, é perigoso. Você corre e aí faz bobagem, acaba publicando coisa errada, né? Mas normalmente a gente não faz isso. Bom, aqui é só para mostrar que quando se fala de propriedade intelectual, tá, nós estamos falando de patentes, nós estamos falando de direitos autorais, tá, que em livros em português vem assim uma frasinha, todos os direitos reservados, aí diz para quem, ou quando é em inglês vem lá um Czinho, né? Em geral tem um C e uma bolinha assim, é o famoso copyright, né? E além disso ainda tem registro de software, registro de marca, tudo isso entra nesse conjunto que a gente chama de propriedade intelectual, tá? Bom, agora vamos para a história na COP, tá? Eu, em 2007, era diretor de assuntos acadêmicos. E nessa época eu cheguei a falar que na COP não existe plágio, tá? Mas foi uma coisa bem passageira. O que aconteceu? Apareceu um dia, por volta de umas 4h30 da tarde, apareceu um professor na minha sala e ele trouxe uma tese, né, lá de uma universidade da Austrália, e ele achou interessante que essa tese tinha uma declaração de autoria e responsabilidade sobre o conteúdo assinado pelo autor. Isso era na primeira página. Você abria a capa, a primeira coisa que tinha era uma declaração do autor dizendo que aquilo era trabalho dele, não tinha copiado nada de ninguém, que ele se responsabilizava, tudo. E esse professor, ele falou assim, poxa, a COP podia fazer alguma coisa similar, né? Eu falei, não, isso aí é para lugares que tem plágio, o pessoal não é sério, né? E eu falei, não precisa, deixa aí que eu vou pensar nisso, mas eu acho que aqui na COP não precisa não, tá? E às 5 da tarde, nesse mesmo dia, eu saí para fazer um lanche, andei 20 metros, encontrei com o professor e ele me disse, eu estou com um problema. Eu falei, qual o problema? Amanhã tem uma defesa e eu vi que tem umas partes copiadas aqui. Eu falei, não, você não pode ter achado que eu acabei de dizer que isso não existe. Ele falou, não, tem. Bom, aí tivemos que pensar nesse problema. E aí discutimos bastante esse assunto e inventamos esse negócio aqui, que é uma declaração de não violação de direitos autorais de terceiros. O que é isso? É uma declaração que todo aluno tem que assinar lá quando ele vai defender, tá? E é muito simples. A gente bota lá, ele tem que botar o nome, escreve o nome, bota lá o CPF, isso aqui é o número de aluno, curso tal, programa tal, e ele marca aqui que a tese, aí bota o título de minha autoria, não viola direitos autorais de terceiro, né?
tanto faz se é pessoa física ou jurídica. E aí ele continua, que a tese não se constitui em reprodução de obra alheia, tá? Mesmo que parcial, ainda com direitos autorais protegidos ou domínio público. Esse é o item 2. Item 3. A gente não proíbe que ele use coisas copiadas, né? Então pode estar havendo texto, tabela, figura, transcrita de obras de terceiros com direitos autorais protegidos ou de domínio público, tal como ideia, etc., mesmo que estejam na internet, estão com os devidos créditos aos autores, ou seja, o que ele copiou, ele tem que dar créditos aos autores. E o mais importante é o item D. O item D diz o seguinte: os originais das autorizações para fazer essas cópias aqui de cima estão em meu poder, tá? Então, cada aluno, se ele copiar alguma coisa, uma foto, uma figura, a gente está assumindo que ele pediu autorização, tá? Tem autorização e guarda a autorização. Tá? Se algum dia alguém questionar, ele tem que mostrar. Fala, não, eu tenho essa autorização. E o item E, que ele assina, é uma coisa que eu colei lá do Lattes. Tá? Quando você preenche o Lattes, atualiza o Lattes, vai mandar para o CNPq, quando você vai mandar, você tem que clicar lá. E clicar dizendo que você tem ciência dos artigos 297 a 299 do Código Penal Brasileiro. Tá? Esses 3 artigos eles são muito importantes, mas toda vez que eu pergunto para os alunos se já leram, ainda não achei um até hoje que tivesse dito que leu. Tá? Então, eu vou repetir. Para professor, eu nem pergunto, porque se o professor disser que não leu, aí vai ser uma vergonha, né? Então, melhor nem perguntar. 297. Falsificar documento público, isso aqui está resumido. Reclusão. Reclusão é cadeia de 2 a 6 anos. Então, não pode falsificar. Falsificar em documento particular, também da cadeia, de 1 a 5 anos. O 299, esse aqui é importantíssimo, né? Omitir em documento público ou particular declaração dele deveria constar, ou nele inserir, né? Vou até botar aqui em vermelho, ó, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, você chega da cadeia de 1 a 5 anos, né? E por aí vai. Ou seja, eu sempre digo que no Brasil esses 3 artigos fossem bem respeitados, acho que o mundo seria mais tranquilo, né? O mundo, o Brasil, né? Mas, infelizmente, esse aqui, muita gente clica lá no currículo Lattes e bota qualquer coisa, né? Então, não pode. Bom, esse formulário, né, nós tínhamos inventado lá em 2007, deixei passar uns anos. Em 2010, eu fiz uma coisa que me deixou meio decepcionado. Tá? Eu fiz o seguinte: em abril de 2010, tá, tinha. Normalmente, março é o último mês para a defesa da turma de um ano. Então, ele defende até 31 de março e depois tem um prazo de 30 dias para entregar a versão final da dissertação, da tese. Então, eu peguei um dia lá e fui lá no setor de registro da COP, onde os alunos vão entregar. Tinha uns 10 alunos, todo mundo entregando a tese ou dissertação de mestrado, aquele monte de papelada. E, obviamente, todo mundo estava entregando isso aqui, a declaração de não violação de direitos autorais de terceiros. Aí, dos cerca de 10, eu perguntei um a um: você assinou? Assinei. Por que você assinou? Aí o cara vem e diz: assinei porque a secretária mandou. Sei lá, uns 5 ou 6, assinou porque a outra mandou. Eu falei: mas você não sabe o que você assinou? Não sei, eu assinei porque mandou. Mandaram, eu assinei.
Uns outros estão dizendo que se não assinar, eu não ganho diploma. Então ele assina, mas não sabe o que está assinando. Tá? E alguns acharam que era só uma burocraciazinha, então assina que está tudo bem. Aí eu falei, caramba, como é que o cara assina um documento, né? Que são esses itens A, B, C aqui, que ele fez tudo, não tem nada copiado de outros, né? Como é que ele assina isso sem saber, né? Eu falei, puxa vida, isso aí é um problema, né? Aí eu lembrei de um caso jurídico, por acaso japonês, que eu acho muito interessante. Diz a história que, ainda na época dos senhores feudais, um sujeito brigou em casa, na família, e acabou matando o pai. Tá? E aí o senhor feudal da área lá, que era o manda-chuva, foi lá, prendeu o assassino, e o normal seria enforcamento. A pena era enforcamento. Né? E foi julgado e seria enforcado. Só que esse senhor feudal, ele tinha outra cabeça. Ele, antes de mandar enforcar, ele chamou o cara e falou: mas você sabe por que você está sendo enforcado, né? Você fez uma coisa errada, você vai ser enforcado. E o cara disse: não sei. Eu tive uma briga na família, por acaso eu saí vivo. O pai morreu. Aí o senhor Feodoro falou, puxa vida, esse cara não entendeu nada. Tá? Então ele mandou suspender, não mata o cara, porque o cara não sabe por que está morrendo. Tá? Aí disse que levou o cara para a família, para morar com ele, e deu uma reeducação. Tá? Até o cara entender que pai não se mata. Né? Que entendeu o significado de família e tudo, até um dia que o senhor feudal chegou para ele e falou assim, vem cá, agora você entendeu que você fez uma coisa errada? Ele falou, entendi sim. Aí ele chamou os guardas e falou, agora pode enforcar. Né? Essa história aí é interessante, mas aí o que eu fiz? Eu falei assim, vamos inventar aqui um curso de metodologia científica e para falar também palestras sobre ética, para quê? Para informar os alunos que existe esse problema e agora sim, agora eles já sabem que existe o problema, que tem que respeitar. E aí eu falei, se pegar, agora eu mando enforcar, já está avisado, eu não posso mandar enforcar antes, mas agora a gente já faz isso. Né? Nunca precisamos usar isso. Mas aí veio, começando a discutir, a gente via que a coisa não é tão trivial. Né? Por exemplo, plágio. Aparentemente é um negócio simples, mas tem uns detalhes. Né? Aí eu peguei, vai no dicionário, tem assinar ou apresentar como seu obra de outro. Tudo bem, imitar. Tá? E como é que ele é feito? Bom, ele é feito, aqui tem o primeiro passo muito simples, é o copiar e colar. Mas também, quando o cara copia e cola direto, tem um monte de software aí que detecta isso bastante fácil. Né? Você só digitar aí, detetor de plágio, tem um monte, tem alguns caríssimos, tem outros mais baratos, mas tem várias formas. Aí tem gente que é mais esperta e copia, troca pronome, troca tempo de verbo, troca algumas palavras, bota um sinônimo, aí já é um pouquinho de má fé. Tá? Esse que copia e cola é ingênuo mesmo. Tá? Mas esses aqui que copia, cola e começa a trocar, ele está querendo enganar, mas muitas vezes o pessoal acaba pegando. E tem aquele que reescreve o texto, copia, mas reescreve. Esses às vezes são mais difíceis, normalmente precisa de especialistas para você detectar. Os três são considerados plágios, né? E devem ser evitados, abolidos. Né? E aí, dentro das definições, a gente tem um problema que a gente chama de violação de direito autoral, que é um problema basicamente patrimonial. Tá? Se você vê todo livro que tem aqui aquele copyright, ou todos os direitos reservados escritos,
Tá? Tem que ver de que ano que aquilo foi dado. Tá? No Brasil, isso aqui vale por 70 anos. Tá? Mesmo uma obra que não tenha esse registro, tá? Você pintou um quadro, tá? Pendurou aqui, todo mundo sabe que aquele quadro é seu, aquele é seu enquanto você estiver vivo, tá? E se você morrer, aí a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, começa a contar 70 anos. Aí por 70 anos, você morreu, você não é mais dono de nada. Mas a família, os herdeiros, continuam donos daquilo. Se alguém quiser usar, tem que pedir autorização para os herdeiros, né? O bom é não morrer, mas já que vai morrer mesmo. E aí, eu tenho sugerido o seguinte, já que se você morrer hoje, sei lá, que dia é hoje? 6 de julho, tá? Você ganha 70 anos a partir de 1º de janeiro do ano que vem, tá? Então eu sugiro sempre quem for morrer, escolher de morrer dia 2 de janeiro, aí você ganha um ano inteiro. Dá 71 anos de vantagem aí pela frente, tá? Bom, qualquer texto que tenha esse copyright, né, os direitos autorais, né, isso significa que tem um proprietário, você tem que citar e tem que pedir autorização, se for usar qualquer coisa, figura, texto, tabela, vai usar, você tem que pedir autorização. Tá? Agora, tem um outro tipo de violação do direito autoral que é mais moral. Tá? Esse aqui não tem validade, não, é eterno. Tá? É quando você usa texto, figura, foto, tabelas, né, que são de autoria de terceiro, né, que já está, por exemplo, em domínio público. Obras do Machado de Assis. Já tem mais de 70 anos que ele morreu, tá? Então, aquilo é de domínio público. Você pode copiar um pedaço? Pode, mas tem que citar. Você não pode dizer que é seu. A citação é obrigatória. Mas, mesmo assim, é bom sempre tomar cuidado que alguns dessas obras, às vezes, ainda tem uma proteção. Por exemplo, se for um poema que a editora publicou de um certo jeito, tá? Às vezes não é o conteúdo, o texto, mas o formato, tá? Pode estar protegido. Então, sempre é bom verificar se não precisa de autorização para você copiar, né? Aqui é um outro artigo também do Código Penal que diz que violar direito de autor, né, e o que lhes são conexos, também dá cadeia de 3 meses a 1 ano. Tá? Nunca vi usar isso assim, mas já teve há muitos anos, uns 20 anos atrás, tinha um funcionário lá de uma empresa de Xerox, né, copiava qualquer documento, mas copiava livro também. Um dia a polícia bateu, levou ele, ficou lá uns 2 dias sumido. Né? Também dá, se for com intuito de lucro, ou seja, pirataria, aí isso aqui aumenta. Bom, tinha uma coisa que, quando eu comecei a preparar esse material aqui, já tem alguns anos, autor. Eu achava que autor é um negócio muito simples, né? É só saber quem foi o autor de um trabalho. Depois descobri que isso aqui é complicadíssimo, né? Você vai no dicionário e diz aquele que é causa, aquele que faz uma ação, né? É o agente, escritor de obra literária, científica, artigo, o inventor, descobridor, tudo tranquilo, né? Mas quando você vai aplicar esses conceitos, normalmente dá uma certa complicação. Ou seja, às vezes o autor está ali no meio da coisa, você não sabe se é ou não é. Isso aqui que eu chamo de estar numa área nebulosa. Tá? Isso aí ficou claro para mim quando eu li um livro falando sobre como escrever um artigo científico. E ele dava alguns passos. Passo 1, ele fazia, escolha o título do artigo. Aí bota lá o título. Passo 2, ele falou assim, liste os autores. Quem são os autores? Aí, tá bom. Todo mundo acha que quando vai escrever um artigo sabe quem são os autores. Aí bota os autores. Aí, item 3 dele, ele falou assim, agora escreva o agradecimento.
Eu falei, que coisa, né? Escrever agradecimento. Está todo mundo ouvindo? Tá, né? Na hora que deu uma Sim, piscada estamos aqui. Não, ouvindo. deu uma piscada aqui, eu pensei que tivesse caído, mas não. Tá? Não. Até me perdi aqui, né? Mas o item 3, ele mandava escrever os agradecimentos. Pessoal, título, os autores, depois escreve os agradecimentos. Aí eu falei, puxa vida, por que é o agradecimento? Aí no item 4 ele dizia, veja se você, entre as pessoas que você está agradecendo, se você não está agradecendo efusivamente. Aí ele continuava, a pessoa que você está agradecendo efusivamente pode não ser uma pessoa para agradecimento, pode ser um coautor. Aí que eu descobri, existe uma área bem nebulosa que às vezes quem está escrevendo acha que o outro é só uma pessoa para ser agradecida, mas às vezes não, ele seria um coautor. Tá? Então isso aí é complicado. Por isso que a minha receita que eu dou para os meus alunos, eu falo o seguinte, se você for agradecer a alguém, no máximo escreve assim, ó, obrigado. Né? Agradecemos o fulano. Se você for escrever assim, agradecemos muitíssimo ao fulano, eu falo assim, esse cara, não, é melhor botar ele como coautor, né? Você está agradecendo demais. Né? Aí tem outro problema que são trabalhos feitos em colaboração. Né? Isso dá confusão, porque às vezes você tem um laboratório com outro, um monte de gente, aí não sabe direito quem entra. Tá? Então tem que discutir para saber quem é realmente autor. Né? E tem muitos trabalhos que estão surgindo com. Às vezes tem 4 autores, 5, 10. Uma vez eu vi de 40 e poucos, já achei muito. Aí um dia achei de 1.000. Eu falei, pá, aí começa a ficar difícil. Você pega um artigo, tem 1.000 autores. O que eu faço? Né? Como é que você define? Então, são algumas complicações. Mas tem uma definição que eu gosto muito, que é esse aquele documento da ABEC. Ele diz que o autor deve obedecer a 3 regras. 1. Alguém que tenha participação significativa no conteúdo do trabalho. Esse significativo é um negócio não é muito preciso, mas é alguém que tenha realmente trabalhado para fazer o texto, etc. Então aí ele tem que ter participado na pesquisa e na escrita. Tá? E também ele deve ser capaz de defender oralmente o trabalho. Se você tem uma pessoa que atende esses 3 critérios aqui, pode ser coautor do trabalho. Em alguns casos específicos, trabalho muito interdisciplinar, às vezes o cara só faz 2, mas se não fizer nada, está fora, não pode ser autor. Né? Quem quiser ver lá, a Beck está aqui a página. Tá? Aí depois eu fui vendo o significado de algumas coisas, por exemplo, esse conceito de domínio público. É mais ou menos tranquilo, eu achei na própria Wikipédia, né? Conjunto de bens culturais cujos direitos econômicos não são de exclusividade de nenhum indivíduo ou entidade. Aí tudo bem, é mais ou menos tranquilo. Só que muita gente acha que o que está na internet é domínio público. Né? Não, em geral não é. Tá? Em geral, o que está na internet também é protegido. Né? E tem muita gente. Deixa eu falar de outra coisa. Aqui, continuação do domínio público. Né? Essa aqui é uma definição mais recente. Tá? Essa daqui é mais antiga e essa aqui é mais recente. É uma condição jurídica na qual uma obra não possui restrição de uso, ou seja, domínio público é aquilo que você pode usar. Do ponto de vista econômico, seu uso é livre e gratuito. Tá? Aí, para os países signatários da Convenção de Berna, e o Brasil é signatário desde o final do Pedro II, 1800, se não me engano, 86, o Brasil começou a participar dessa Convenção de Berna. No fundo, resumindo, é uma convenção que o Brasil se compromete a não fazer pirataria nessa área. Né? Uma obra
entra em domínio público 70 anos após o falecimento, daqueles 70 que eu falei. Tá? E aí vem a mesma coisa que eu já tinha falado, muita gente acha que o que está na internet é livre. E aí um dia eu olhei no Google, muita gente vai lá no Google, bota lá qualquer coisa, pega e aparece um monte de coisa. Mas se você fizer qualquer pesquisa no Google, bota qualquer palavra lá, ele vai te dar vai sair na página lá um monte de links, tá? Mas se você rolar a página até o final, lá embaixo ele tem lá termo de serviço do Google. E é enorme, tá? Mas um dos itens diz: você não pode usar conteúdo de nosso serviço a menos que obtenha permissão do proprietário de tais conteúdos, tá? Depois esse sistema não confere a você direito de usar qualquer marcas ou logotipos, por exemplo, né? Não remova ou oculte qualquer avisos legais. Então, Google é muito bom para encontrar, mas na hora que você acha, para você usar figuras, assim, tem que ver se pode. Uma vez eu estava precisando do mapa do Brasil, aí fui lá, Google, mapa do Brasil, então um monte deles, achei um bacana. Aí eu falei, será que dá para usar ou não? Isso tem uns 7, 8 anos atrás. Aí eu fui correndo, aí tinha um aviso. Alguns desses mapas são protegidos. Eu falei, que diabo, como é que eu vou fazer? Se alguns, quais são? Aí eu desisti, escrevi para o IBGE, pedi um mapa, eles mandaram o mapa já autorizado, tudo direitinho. Tá? Mas o que está no Google, alguns são. Aí você tem que descobrir quem é o dono e pedir autorização. Às vezes dão, às vezes não dão. Tá? Documento privado, aqui saiu errado, né? Um grande e um pequeno. Né? É documento de uso restrito. Tá? Então, provas, trabalho, disciplina, apresentação de seminário, eu considero tudo documento privado. Tá? Teses e dissertações, antigamente, eram documentos privados. Tá? E era como prova, ficava entre o aluno e a universidade guardava, não ficava na biblioteca, assim, né? Mas desde 2006 isso aqui mudou. A CAPES exige que tese de dissertações tem que ter acesso público, ou seja, tem que estar basicamente tem que estar na internet. Então, eles continuam como documento privado, tá? Você pega uma dissertação, está na internet, você pode baixar uma tese de doutorado, pode ler, mas você não pode usar porque tem dono. Ele é privado, o autor é o dono. Tá? Mas é um documento privado com acesso público. Tá? Todo mundo pode ler, mas se for usar, copiar uma figura para usar, tem que pedir autorização. E se for fabricar alguma ideia, tá, usar ali, querer ganhar dinheiro, tem que ver se não tem patente. Tá? O copyright, a melhor definição que eu achei, né, os direitos autorais, está nesse dicionário, mas está em inglês, diz, se uma pessoa ou uma organização, né, tem os direitos de uma peça escrita, música, etc., eles são as únicas pessoas que têm o direito de performar, né, de publicar, divulgar, performar, etc. E quem quiser usar tem que pedir permissão. Tá? E uma coisa que é muito importante, o autor pode ser o proprietário dos direitos autorais. No caso de artigos científicos, em geral não é, porque em geral você acaba passando os direitos para a editora. Né? A editora é que é a dona. Eu tenho uma experiência muito interessante, eu botei aqui. Isso aqui o que é? É capa de um livro, tá? Que 3 pessoas, esse é um amigo lá do Japão, que sou eu e um outro colega daqui do Brasil. 3 pessoas, nós juntamos em 1997 e escrevemos esse livro. Tá? Eu não sabia como é que publicar livro. Então, em 2004, eu encontrei com um professor americano que era editor de livros da Springer. Aí conversei com ele, falei, estou escrevendo um livro, como é que eu faço? Ele falou, quando estiver pronto, manda que eu vou avaliar e, de repente, a gente publica pela Springer. Para mim, publicar pela Springer já era grande coisa. Aí, 2005, quando a gente terminou,
Eu mandei para ele uns pedaços, aí ele gostou, e isso foi em 2 dias. Mandei num domingo, na terça-feira, ele falou, não, gostamos muito, queremos publicar. Mais 2 dias, recebi um contrato enorme. Tinha que assinar o contrato com a Springer. Aí fui ler o contrato, aí tinha lá um artigo que dizia que era a responsabilidade dos autores pedir autorização de todo o material que tinha sido usado, mas já publicado. Aí que deu um estalo. Falei, caramba, por exemplo, essa figura aqui que está na capa, a gente já tinha publicado. É figura nossa, mas a gente tinha publicado. E a gente queria botar na capa. Aí eu falei, caramba, se a gente já publicou, pode? Aí eu falei, não, tem que pedir autorização, porque vocês, quando publicaram, passaram os direitos para o outro. No nosso caso, a gente tinha passado os direitos para esse aqui, é o Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, americano. Aí eu escrevi para eles, falei assim, estou publicando um livro, achando que estava agradando, né? Com material que a gente já publicou aí com vocês, mas queria só autorização para publicar. Aí os caras falaram, não, então você tem que pegar e contar quantos artigos são, etc., marcar cada artigo. E aí eu comecei a marcar os artigos, o que a gente estava usando. Todos os artigos nossos, todas as figuras que nós tínhamos feito, medições que a gente tinha feito, então, não era de terceiro, tudo nosso. Que a gente, principalmente resultado experimental, coisa assim, a gente queria usar, que a gente já tinha feito, estava publicado, mas era nosso. E eles pediram aproximadamente $300 por artigo. E eu não sabia quantos artigos a gente tinha usado. Aí comecei a contar, mas logo cheguei em 20. Eu falei, 20 são $6.000, eu não tenho esse dinheiro. Aí eu escrevi e falei, poxa, está muito caro isso aí. Aí ele falou, não, é porque você está querendo publicar com uma outra editora. Se você publicar com a gente, aí não tem problema, porque os direitos são nossos, nós não cobramos de nós mesmos. Eu tive que abandonar a Springer e publicar com eles. Nós tivemos que trocar tudo. Aí publicamos pela Wiley, né? Saiu direitinho. Essa foi a primeira edição. Depois veio outra experiência. Segunda edição, saiu 10 anos depois, 2017. Bom, para começar, agora eles botaram, não pode ter nenhum texto, mesmo nosso, não podia ter nada já publicado na parte que a gente ia acrescentar. Eles deram uma margem para a gente acrescentar material em até 20%. Tá? Todo material que já tinha sido publicado, mesmo nosso, tá? Tinha que ter autorização. Tá? Cada figura tinha que ter autorização. Tá? Não é figura de terceiro, figura nossa que nós já tínhamos publicado. Tá? E essa figura aqui da capa, ela inclusive saiu nesse livro aqui. Aliás, eu pulei um aqui, depois eu volto nele. Nesse livro aqui já tinha saído, essa figura aqui da capa já tinha saído. Mas eles fizeram um contrato específico sobre essa figura aqui, que a gente tinha que jurar que não foi publicado. Eu ainda fiquei pensando, falei assim, nós não publicamos. Mas será que algum aluno não pegou isso aqui e publicou? Que a gente, às vezes, deixa a figura, se usa em seminário, essas coisas. Até hoje eu não sabemos, mas a gente acabou assinando um contrato, só que é um contrato que dá direito deles processarem a gente em 6 países, o que estiver mais próximo, se alguém reclamar a autoria disso. Tá? Eu tenho certeza que nós fizemos, mas eu não sei se alguém, que essa figura foi feita tem uns 20 anos. Tá? Se nesse meio tempo alguém usou, e aí vai dizer que é dele e não é nosso. Né? Eu pulei uma aqui que eu achei mais... Essa daqui é a versão, edição primeira edição. Saiu em 2000 e... Não está aqui, mas 2007. Tá? O interessante é que em 2011 nós descobrimos essa versão aqui. Isso aqui é para quem não entende inglês, aí pode usar essa versão aqui. Está lá, publicado em 2009. Só que nós não tivemos participação nisso.
A única coisa que a gente consegue ver é que tem o nome da gente aqui, ó. Está tudo aparentemente certo. Isso aqui não tem a menor ideia se está certo. Tá? Aqui está o título em inglês, está certo. Publicaram. A gente só descobriu, 2 anos depois de publicado, descobriu que estava já à venda na China. Por quê? Apesar do conteúdo ser nosso, quer dizer, a gente que fez, os direitos são da editora. Quando a gente passou para eles, fizeram, aí traduziram, estão vendendo lá na China. Né? Essa aqui é da segunda, tudo bem. Bom, aí vem uma pergunta que o pessoal faz muito por aí. Posso incluir pedaço copiado? Pode. Tá? Isso aqui, a resposta é sim. Só que a lei diz que tem que ser pequenas partes. E pequena parte é um negócio complicado, porque você não sabe o que é pequeno. Pequeno tem um dicionário pequeno, um dicionário da língua portuguesa tinha quase um palmo. Né? Então, não é muito claro. O máximo que eu descobri foi um parecer de um advogado defendendo que até 8 linhas seria razoável. Tá? Eu digo que para não passar disso, tá? E sempre fazendo isso aqui, ó. Sempre que você copiar algum texto de um outro, tem que dizer, ó, fulano escreveu, 2 pontos, tem que botar aqui, abre aspa, muda a fonte, né, bota negrito, itálico e fecha com aspa, para deixar bem claro que o que você está copiando é de terceiro. Tá? Então, tem que botar aqui, o fulano escreveu e coloca isso tudo. Isso se for texto. Se for figura, tabela, esse aqui não tem jeito não, tem que pedir autorização. Se você copiar, é muito arriscado, pode dar problema. Tá? Qual é o caminho que eu descobri que dá muito problema? Tá? É que eu tinha dito que em documento privado é seu, não tem muito problema, né? Por exemplo, apresentação num seminário, relatório de disciplina ou relatório de um laboratório, feito dentro do laboratório. Tá? Tudo isso é privado e você pode pegar cópia de uma figura que está num livro e botar num relatório que é seu. Tá? Às vezes é seu e do professor, eu classifico isso como privado, não vejo problema. Eu descobri que acontece muito aqui, é isso daqui. É uma prática bem comum. Tá? O cara está fazendo um doutorado, por exemplo. Aí no primeiro ano ele usa figura, foto, terceiro, e toma cuidado lá. Mas depois do segundo ano, terceiro ano, ele começa a esquecer que aquilo não é dele, e aí começa a incluir em artigos, às vezes inclui na tese, ou deixa na internet. Tá? Aí sim, aí já começa a virar problema. Tá? Você incluir num documento privado, numa apresentação, não é problema. Mas quando você começa a colocar num artigo, aí vai ser publicado, não pode. Vai botar numa tese, que em princípio até pode. O problema é que a tese, depois ela vai para a internet, aí todo mundo tem acesso. Então, o cara que é o dono da figura lá, que está querendo vender o artigo, e você vai lá e bota ele de graça, ele pode vir em cima de você. Tá? Ou, às vezes, simplesmente você bota na internet. Não pode. Tá? Uma coisa que começaram a me perguntar também é autoplágio. Né? Tem gente que começa a pegar o artigo e ficar reescrevendo. Né? Se fizer com má fé, tem gente que faz isso com o objetivo de aumentar o volume de trabalhos publicados. Isso aqui deve ser coibido e punido, não pode. Tá? Agora, tem alguns que fazem com boa fé. Tá? Tem vários exemplos aí. O cara faz uma palestra aqui, aí tem que escrever um artigo, e às vezes ele diz, isso aqui eu já publiquei em tal lugar. Se os dois aceitam, né? Quer dizer, o antigo aceita que você republique, não tem problema, mas desde que faça isso com boa fé e honestamente. Tá? Essa palestra aqui já dei sei lá quantas vezes, muito parecido, então não tem problema. Tá? Isso aqui é só para mostrar que esse tema de integridade na pesquisa tá ficando importante no mundo inteiro. Em 2015, nós organizamos aqui no Rio o Congresso, o 4º Congresso Mundial. Teve 2015, 17,
já aconteceu, depois teve 19 e ano que vem vai ter de novo. Então, todo ano tem muita gente aí pelo mundo discutindo isso. Tá? E aí tem vários aspectos. Um dos aspectos é porque tem muita agência de fomento, principalmente os americanos, que descobriram que, às vezes, um cara faz uma pesquisa e a agência lá paga, aí vai um outro e faz um treco parecido, que é meio cópia do anterior, e eles descobriram que estavam, de certa forma, desperdiçando recurso. Tá? Então, agora, as agências também estão de olho para não ter prejuízo. Tá? E aí tem repetição, tem cópia, tem tudo. Tudo isso é discutido nesse congresso. Bom, integridade ética na pesquisa, ela começa com coisas simples que a gente conhece bem: cola, não pode, copiar e colar, aí vem fabricação, falsificação de dados, resultados, tudo isso aqui não pode, tem que ser cuidado. É importante cuidar para que aquilo que você produz seja reproduzível, né? Tem que cuidar também de segurança, saúde, bem-estar, isso tudo faz parte aí da ética e da integridade. Tem problemas também de conflito de interesse, propina, honestidade. Isso aqui é uma coisa que começou muito na área médica, né, que um laboratório contratava um professor, coisa do passado, né, para fazer pesquisa sobre um certo remédio e dava uma facilidade para dizer que aquele remédio era bom, etc. E aí começaram a acontecer discussões nesse tema, né? Tem problema de consequência de novas tecnologias, criticar e aceitar crítica, discriminação também faz parte, né? Raça, religião, tudo isso não pode, você vai estar ferindo alguma coisa, ou de ética ou de integridade. Tá? Aqui eu botei uma coisa que, não sei se vocês já viram, mas esse sujeito aqui, ele se autoproclamou profeta, já, sei lá, muitos anos atrás, acho que na década de 1960, e ele faleceu, acho que em 93. E ele ficava, ele parecia um maluco, né? A gente via aqui pelo Rio, às vezes andando, né? E eu encontrei várias vezes com ele. Ele costumava ficar perto de uns pilares aqui nos viadutos, e em vários locais ele pintava lá um monte de frase. Essa daqui ficou famosa. Tá? Gentileza gera gentileza. Aí você vê gente com camiseta, com bolsa, tem chaveiro, tem tudo, usando essa daqui. Mas eu botei aqui por quê? Em 2012 saiu uma matéria no Globo, aqui no jornal, dizendo: faltou a gentileza de pagar. É porque o jornal foi lá na família e viu, perguntou: tem gente usando aquela frase lá para fazer camiseta, bolsa, um monte de coisa. E foi perguntar para ver se a família estava recebendo algum pagamento de royalty. Zero. Tá? Ou seja, é pirataria. Tá? E aí eu digo que tem que tomar muito cuidado com essa frase, né? Que gentileza gera gentileza, porque tem uma outra versão que anda por aí que diz que gentileza gera gentileza. Isso tem que tomar cuidado. E eu tenho dito que copiar e colar gera gentileza. É mais ou menos como você ir numa academia, ficar olhando o cara malhar, né, e achar que vai ficar forte. Não tem muito jeito, não. Se quer ficar forte, você tem que malhar também, tem que suar pra caramba. Tá? Aqui mais uns detalhes aqui. Nós temos aqui na universidade, criamos a CETEP, Câmara Técnica de Ética em Pesquisa. Tá? E aí tem um pessoal que cuida de pesquisa com humanos, com animais, biossegurança, integridade e conduta responsável. Eu faço parte desse grupo aqui. Relação universidade-empresa, biodiversidade, ou seja, tem muitas áreas onde a gente tem que falar de ética. Tá? Aqui é só uma diretriz de integridade científica que a gente fez na COP, mas como isso muda muito, eu só copiei o item 1, que diz: de forma geral, mantenha-se atualizado. Porque isso está sempre mudando, você tem que estar acompanhando o que está acontecendo. Agora, com o Covid, né,
todo mundo está começando a dar aula virtuais, essas coisas. E teve uma carta da nossa diretora acadêmica da COP, lembrando dos direitos autorais, tá? Ou seja, dar uma aula virtual que fica gravada aí na internet, não pode ficar usando figura que está num livro que pode dar problema depois. E direito de imagem também. Isso aí, por exemplo, se essa palestra estivesse sendo gravada, teoricamente, para gravar, todo mundo que está aí, que vai falar, tem que concordar, né? E aqui a frase que a diretora tinha colocado: não é demais lembrar que o uso de texto ou de imagem protegido por direitos autorais de terceiro é proibido, né? Bom, e por aí vai. Tem pesquisa com humanos, se vocês fizerem, pode ser qualquer tipo de pesquisa com humanos, tem que ser cadastrado na plataforma Brasil e, em muitos casos, tem que passar pela Comissão de Ética em Pesquisa da instituição. E, dependendo, se for um projeto mais complicado, tem que passar pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Isso aí, tudo que envolve humanos, pelo menos tem que estar cadastrado na plataforma Brasil e tem que passar na Comissão de Ética, aí é local. Em alguns casos, vai para a CONEP também. Bom, conclusão disso tudo aqui, que é fundamental você respeitar os direitos autorais de terceiros, tá? Citar todo o material já publicado ou não, tá? Tem que obter autorizações dos proprietários dos direitos autorais. Outro item importantíssimo: acabar com essa cultura de copiar e colar, respeitar os artigos 297 a 299, que eu botei ele aqui, ó, com outra cor, porque ele foi desrespeitado recentemente, né? Inseriram informação que não poderia estar, né? E isso tudo já seria um bom começo para tudo. Esses 3 artigos aqui, bem respeitados, já ajudam muito. E a coisa muito importante é, se você faz tudo com ética, você tem que fazer tudo novo, tem que ser tudo do zero. Isso aqui, em geral, garante excelência. Acho que eu passei do tempo, mas não copie e cole. Obrigado. Pronto aí para as perguntas. Pati? Watanabe, meu querido Watanabe. O que eu fiz? Eu vou ter que pedir permissão para todo mundo para liberar a gravação da palestra. Ah, você está gravando? Olha só, olha, vai presa. Não, isso aí ainda não está 100%, mas é que Ainda saiu... bem. Não, mas é que saiu a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda é da época do Temer, que ele sancionou, mas ela passa a vigorar mesmo para valer agora em agosto. Ainda bem, então a gente tem tempo. Tem. Não, outro dia estava numa reunião aqui, era do governo do estado, aí a secretária: podemos gravar? Ela falou: se tiver um contra, pronto. Ele pode ficar contra e não fala nada, aí não vai ser gravado, mas quem for sair na gravação, é lei nova essa. Tá certo, então. Vou saber aí, tá vendo? Tudo isso foi experiência até para mim. Eu acredito para a maioria do pessoal que assistiu, que está ligado até agora, vai continuar ligado com as perguntas e com alguns professores que tenham também assistido. Tem Carol, eu, Kelly, não sei se a professora Sidney também. Aí, eu acho. Polly. Então, acredito que essa palestra é sem comentários, né? Eu Não, não mas posso. olha só, tem que. É que eu, se eu não fosse professor, eu ia ser terrorista. Então eu apresento assim sempre um pouquinho para assustar. É que se não assustar, o pessoal não me dá crédito. Mas muita coisa aqui é verdade. Não, mas é certo mesmo. Se não ter uma linha a ser seguida, se você continuar desviando,
perde o rumo. Então, tem que ter uma conduta mesmo ética o mais rigorosa possível. É isso. Obrigada, viu? Tô liberada, né? Para passar a palestra, né? Tá bom. Tudo bem. Pode passar a palavra, acho que para o Alcester, Carol. Professor, belíssima apresentação, fiquei encantada, tá? A palestra passou rápido e ao mesmo tempo a gente não consegue. Mas você não marcou os 30 minutos. Eu marquei, eu estava aqui ligada no tempo, mas ao mesmo tempo a gente não podia cortar uma falei que palestra era para dessa dar no um meio. berro. Amanhã Foi vai ser pior. fantástico. Amanhã tem que dar um berro. A gente nem viu, a palestra estava tão ótima que a gente nem viu o tempo passar. A verdade foi essa. Professor, obrigada, tá? A gente vai abrir agora para as perguntas. O Alcester tem uma pergunta para fazer. Passa a palavra para ele. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Oi, professor Tudo Watanabe, boa bem? noite. Oi, Pati. Oi, Caroline. Oi, pessoal. Meu nome é Alceste, eu sou biólogo, fui aluno de Pati. Assistindo essa palestra do senhor, me fez pensar em algo que ficou um pouco polêmico nesse final de semana, na última semana, que foi uma questão que uma importante revista de taxonomia zoológica, que é a Zootaxa, ela foi excluída do JCR desse ano, segundo eles, pela questão de que ela tinha um alto número de autocitações. E aí, não é nem exatamente a pergunta que eu queria fazer, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre a questão de ética também, envolvendo as próprias revistas e a questão dos editores e de muitos revisores que às vezes fazem as panelinhas, né? E também acabam tanto fazendo autocitações, quanto também fazendo que tenha muitas citações de uma mesma revista. E no caso da Zootaxa, a galera do Twitter, muitos zoólogos e taxonomistas, assim, muita gente defendendo a Zootaxa, falando que, óbvio que ela vai ter muitas citações, porque essa é uma revista importante de taxonomia, só vai publicar muito nela e ela vai ter que ser citada mesmo, mas ao mesmo tempo faz a gente questionar sobre a questão de que existem outras revistas, né? E como fica essa questão da ética de autocitações e de uma revista se promover em cima dela mesma. Se eu puder falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão de ética dentro das próprias revistas. Isso aí, às vezes é difícil de comprovar, mas nós tivemos algo similar a isso, deve ter sido 2012, por aí. 3 revistas brasileiras, lá na CAPES, estavam bem qualificadas, eram Qualizar, porque elas estavam com um fator de impacto alto, mas depois o pessoal descobriu que cada revista tinha um editorial, e no editorial eles citavam os artigos das outras. Tá? E na contagem que o JCR fazia lá, eles contavam os artigos do editorial também. Então, todo mês saía um editorial e citando os artigos que estavam saindo nas outras duas. E isso aí aumentou muito. Quando descobriram, foi parecido. Perderam lá a classificação, tá? Porque fazer essas coisas assim, meio de má fé, realmente é problema. Tá? Você tem que ser sério. Eu já vi revistas, até revista importante, tá? Uma ex-aluna minha aqui um dia submeteu um artigo, o artigo dela foi rejeitado em meia hora, porque não citava artigos recentes da própria revista. Tá? Isso aí dá uma discussão complicada, porque o argumento deles se você não está citando nada da revista dos últimos 2 anos, eles dizem, isso é porque você deve procurar uma outra revista. Tá?
Aí o que ela fez? Ela saiu lá, catou, tinha que citar 3 ou 4 artigos, catou lá 3 ou 4 artigos, incluiu, tá? Não tinha nada a ver, mas incluiu. Acabou. Aí um dos revisores achou estranho que tinham algumas referências que não tinha nada a ver, mas não negou, não. Mas era um problema ético. Eu até reclamei lá, eu soube disso, depois eu falei com um dos editores da revista e aí ele também concordou e parece que pararam com essa prática. Tem uns 15 anos atrás, mas muita gente, né, quando você inventa uma regra, o pessoal começa a correr atrás para ver se faz. Essas publicações, por exemplo, tem 15 publicações relacionadas à Covid, né, que já foram despublicados, um pouco é por causa dessa pressa, que é publicar rápido para ter um fator alto. Mas aí não deu tempo de revisar direito, né? Na época da Zika, eu vi que gente publicando em 15 dias. Engenharia, quando é muito rápido, são, acho que 6 meses. Eu vi uma vez na vida. Em geral, é 1 ano para publicar. E o pessoal estava publicando. Na época da Zika, tinha muita gente publicando com 15 dias. Alguma coisa, essa correria, alguma coisa dá errada. Covid agora já tinha 15 artigos. Covid começou a publicar em março, né? Em junho, 3 meses depois de ter 15 artigos desses publicados de revistas boas, é preocupante. Mas é difícil, mas eu acho que a gente tem que cuidar para não cair numa dessas. Que é igual tatuagem. Uma vez feita, depois para apagar é um inferno. Acho que nem apaga. Fica ali. Toda vez que alguém vê, aquele cara. Ó. Deu para responder? Sim. Acho que sim, deu para responder direitinho, professor. Alcester, tem mais alguma dúvida? Não, é isso. Muito obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Ninguém levantou a mãozinha. Deve estar com raiva, né? Nada, depois de uma ótima palestra dessa? Professor, então eu vou te fazer uma pergunta. Lá no iniciozinho, quando o senhor falou sobre a coautoria, sobre o coautor ele participar tanto na pesquisa quanto na escrita. Mas muitas vezes, principalmente isso me ocorreu no doutorado. As pessoas que fizeram doutorado e que não publicaram a tese no período, publicaram muito tempo depois. Essa tese ela só foi publicada porque a escrita foi finalizada por uma terceira pessoa, que não tinha nada a ver com a pesquisa. Então, esse também seria um problema ético ou por ela ter auxiliado na escrita, ela é uma coautora de direito? Isso daí, como envolve seriedade, em geral é muito difícil de você julgar para ver exatamente o que aconteceu, tá? Mas, em princípio, quem escreve deve estar sabendo do que se trata, tá? Sabe do conteúdo. Tá? Eu já vi uma vez um artigo em que só tinha um autor e ele agradecia a uma pessoa que tinha feito a redação. Eu achei meio esquisito, tá? Mas eu já vi um caso desse, muitos anos atrás. Ele, pelo menos, foi honesto de agradecer. Eu não sei se ele tinha dificuldade de redigir, né? Pediu uma outra pessoa para redigir. Tá? Isso aí tem várias conotações, né? Uma vez eu era diretor e teve um caso que foi para a justiça, eu tive que fazer a defesa, explicar o que aconteceu, aí um advogado me ajudou a fazer. Só que, sei lá, 20 páginas, escreveu tudo. E eu assinei no final. Aí eu falei, pode isso? Você escreve e eu que assino? Ele falou assim, no mundo jurídico isso é normal. E ele falou, e se for preso vai ser você, não sou eu. Não é o advogado que vai preso. Então tem essas coisas. Agora, você falou uma coisa que eu
eu não sei exatamente se eu entendi certo. Você falou autor e coautor. Isso. Digamos que a tese ela já está feita, mas ela não foi publicada, Sim, certo? Aí uma outra pessoa que ainda está na ativa escreve, continua melhorando o texto para poder publicar. tá. Não, mas eu queria voltar ao autor e coautor. Porque aqui no Brasil a gente vê muito falar de orientador e co-orientador. Tá? Sim, Essa discussão a gente teve na COP, sei lá, uns mais de 20 anos atrás, e a gente chegou à conclusão que não existe um orientador de tese e um co-orientador. Ou os dois são orientadores, ou os dois são co-orientadores. Porque, em geral, o pessoal fala achando que um é mais do que o outro. Né? Eu mesmo eu perguntava uma vez, pô, e se tiver três? Vai ser um é orientador, um é co-orientador, o outro é co-orientador? Pode isso? Não, todo mundo ou é co ou não é. Então, nós usamos lá, são todos orientadores. Tá? Isso foi feito porque quando tinha essa ideia de co-orientador e orientador, tá? Quando dá certo, todo orientador diz que ele foi o orientador. Tá? Tem dois, três, todo mundo assume. Agora, filho feio não tem pai, né? Quando dá problema, não fui eu, não fui eu. Aí a gente adotou o seguinte, não, são todos igualmente responsáveis. Esse mesmo conceito é usado em autores. Por isso que eu falei, aquilo que o Sérgio Moro lá disse que a culpa foi da aluna, né, da coautora que copiou, agora as revistas não aceitam mais. Eles dizem, não, todo mundo é igualmente responsável. Tá? A gente sabe que às vezes teve um que trabalhou mais, mas em termos de deu problema, todo mundo tem que assumir. Tá? Mas isso que você falou tem que ver caso a caso, porque às vezes realmente um doutorando faz um trabalho, vai até um certo ponto, e vem uma outra pessoa depois, continua, faz mais alguma coisa, depois escreve o artigo. Né? Não pode só pegar aquilo e escrever e botar o nome, pegar carona. Isso aí é sutil, mas tem que tomar cuidado. Se for para pegar carona, não pode, mas se trabalhou, tudo bem. certo. Temos mais duas perguntas, a Mirella pelo chat e o Fábio. Eu vi que ele levantou a mão aqui, Fábio Flores. Deixa eu ver a Mirella. A Mirella tinha uma pergunta, mas não escreveu, pelo que eu estou vendo Ixi, aqui. essa é mais fácil para responder, não? Tem Ziane, Carol. Tem Ziane. A Mirella, eu vou esperar ela escrever, tá? Tem uma dúvida sobre a autoria, essa é da Ziane. Sobre meu TCC, fiz em dupla e não concordo com a sua publicação. Mesmo assim, você consegue ler o restante, Paty? Para mim não aparece. Aqui, mesmo assim, minha colega poderia publicar? Isso aí é complicadíssimo. Tá? Porque se ela é coautora, tem que concordar. A menos que a outra publique só a parte que a outra fez. Tá? Isso tem dado problema. Tá? Eu passei muito rápido aí, mas tudo que é pesquisa hoje, o pessoal está aconselhando que seja feito sempre de forma que seria auditável ou rastreável. Por exemplo, você fez um teste no laboratório. É bom que tenha como provar que você fez, tá? Que usou o material, que fez isso. É bom sempre ter um livro que você anota qual o experimento que você fez, você visitou alguém, bota lá, para ter tudo registrado. Eu acabei de entrar uma época dessas aí numa comissão para avaliar um trabalho que tinha, sei lá, uns 6 ou 7 autores, tá? E onde um dos autores questionava um resultado experimental, tá? Que foi feito por um dos autores fez, e os outros estavam acreditando,
mas de repente um desses começou a questionar se aquilo era correto ou não. Eu estava na comissão, eu chamei a autora que tinha feito o trabalho, falei, por que você não repete? São 9 medidas. Ela falou, professor, cada medida dessa eu levei mais de um mês para fazer, eu preciso de um ano para fazer esse teste de novo. E você tem como provar que fez? Não tinha, aí dá um nó. Tá? Eu falei, não, eu fiz, tem que acreditar. Quando alguém duvida, não tem jeito. Então, eu sempre tenho falado agora, quando fizer, faça uma coisa que você possa dizer o que você fez, o que o outro fez, fica tudo registrado. Dá um trabalho danado, mas quando tem desconfiança, amanhã eu vou falar um pouco da desconfiança, é um problema. É bom ter isso registrado. Tá? Agora, esse problema aí tem que ser resolvido entre os autores. Certo. Eu vou passar agora para o Fábio, que levantou a mão, e depois eu volto porque tem mais perguntas no chat. Fábio. Boa noite. Estão me escutando? Boa noite. Estou ouvindo, pode falar. Certo. Boa noite, primeiramente. Parabéns pela palestra, professor. Né? Também já fui aluno da professora Patrícia Mitsuka, no primeiro semestre de Educação Física, na UNEM Campus 12. Hoje estou mestrando na UNEB de Caeté, Ensino, Linguagem e Sociedade. E assim, professor, me chamou a atenção o seguinte, foi dito aí com relação ao número de autores, e agora vem minha cabeça da seguinte maneira, já existe alguma discussão sobre determinação de um limite aceitável de pessoas em um determinado trabalho? Porque tem alguns artigos, tem 7, 8, 10 pessoas envolvidas, e até quando realmente essas 10 pessoas realmente, efetivamente contribuem no trabalho? Olha, isso aí, aquela definição de autor que eu coloquei é a definição da ABEC, mas tem outras entidades importantes que dão uma definição muito diferente. Tá? Aqui eu vejo sempre que assim, um exemplo bem diferente é o pessoal do CERN. CERN é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares. Né? Não sei se você lembra, mas em 2014 descobriram lá aquele tal do bóson de Higgs, que até hoje ainda não vi para que serve aquilo, mas deu muito artigo. Tá? E como a gente tem colegas trabalhando em projetos lá no CERN, alguns artigos eu andei acompanhando, tá? E via os primeiros artigos que eu via, muitos anos atrás, tinha 40, 50 autores, depois achei um que tinha 300. Um dos artigos que eu vi uma vez, eu nem contei, mas ele tinha um título, e embaixo do título vem os autores, né? Eram 3 páginas, só de autores. Aí depois começava o artigo. Esse eu não contei, mas tinha um monte. Tá? E quando eu fui ver lá na época do bóson de Higgs, né? 2014, eu vi que eles botavam o título e embaixo assim, aparecia consórcio, no caso lá que eu vi era Atlas, são 4 consórcios. Tá? Aí, quem faz parte do consórcio são os autores do trabalho, tinham 3.000 e tantos. Né? E aí sempre fica a discussão se vale ou não vale, mas é porque eles consideram que todo mundo que apoiou em alguma coisa para que o experimento desse certo, né, para a realização do experimento, eles contam como autor. Né? Então, é uma definição diferente dos outros. Né? Até uma vez estava discutindo e o pessoal falou, não, mas é porque aí fica difícil de avaliar a produtividade. E uma das pessoas de lá disse, não, o que está errado é ficar medindo produtividade por contar paper. Né? Eles acham que isso está errado. Então, esse é um problema que ainda vai levar tempo para se resolver. Mas, por exemplo, agora mesmo, desde março, nós começamos a trabalhar num projeto de desenvolvimento de ventilador aí para a Covid. Né? Ainda não acabamos, não.
Mas começamos com 5 pessoas da engenharia biomédica, 5 ou 6. Aí depois entraram mais pessoal da engenharia elétrica, mais 6 ou 7. Aí depois entrou mecânicos, tá? Depois foi entrando, aí precisamos de médicos, tá? Aí precisamos fazer teste com animais, entraram os veterinários, médicos veterinários. A última vez que eu contei já tinha 70, tá? E fica difícil de dizer, não, quem fez foram lá os biomédicos, mas se não tiver o teste com os animais, a coisa não funciona. Então, do projeto todo, eu estou considerando que todo mundo ali foi o autor, né? Isso é um negócio que eu ainda não descobri direito como seria o melhor jeito de contar, né? Você vê, em cinema não é que seja todo mundo autor, mas você tem o diretor, se você vê o filme, todo mundo tem um crédito lá, é uma lista, em geral, enorme. Um filme tem 200 nomes, porque todo mundo sai, cada um com um cargo. Um foi continuista, outro foi não sei o quê, e vai. Tá? Talvez um dia a gente vai ter alguma coisa assim, vai ter o artigo, vai ter o técnico, vai ter o faxineiro, o laboratório, né? Aí você vai dar os créditos devidos para todo mundo. Hoje fica aquele grupo e fica... Eu já vi várias vezes gente achar que deveria ter sido coautor e não foi. Esse fica chateado, né? E de vez em quando aparece gente achando que um outro entrou de carona. Então, esse negócio de autoria ainda não é uma coisa 100% definida. Exceto naqueles trabalhos que o cara faz sozinho, tudo bem, mas nos outros a gente fica sempre na dúvida, né? Principalmente que tem aumentado muito a cooperação, tá? Trabalho em grupo, realmente é complicado de dizer. Eu sempre recomendo, converse bastante para chegar num acordo, ver quem é realmente autor e coautor do trabalho. Essa não tem uma resposta direta, não. Mas muito obrigado pela, a sua explanação. Obrigada, Fábio, pela pergunta. Professor, a Mirella, que tinha feito a pergunta aqui no chat, tinha perguntado se poderia perguntar aqui no chat, botou a pergunta depois até da Graziele. Então, eu vou fazer primeiro a pergunta da Mirella, tá bom? Uhum. Vista a existência dos artigos 297 a 299 e o crescente caso de plágios registrado no meio acadêmico, queria perguntar como andam as implicações das consequências impostas por esses artigos. Grande exemplo foi o Carlos Alberto Decotelli, que foi apontado por plágio na sua dissertação de mestrado. Será que, com a aplicação das consequências vistas por lei a quem realiza plágio, esses índices seriam menores? Essa é a pergunta dela. Bom, primeiro, eu não sei se a quantidade de plágio aumentou ou está aumentando, mas acho que o que está certo é que está sendo mais detectado. É que no passado eu acho que tinha, mas a gente não via, tá? Não tinha ferramenta para ver e ficava por isso mesmo. E não tinha tanta preocupação. Agora não, tem várias ferramentas para ver, para comparar texto, essas coisas. Então, o sistema pega mais, tá? E não sei se vocês repararam, mas lá no o artigo que eu escrevi sobre esse problema, né, acho que está aparecendo aí, eu escrevi um artigo. Na verdade, eu fui convidado a fazer uma palestra lá na USP sobre esse problema de plágio, né? Isso foi em 2010, se não me engano. Aí depois ele falou, agora escreve um artigo. Aí escrevi o artigo e depois, agora se submete para a revista, uma revista lá da USP mesmo. Aí quando eu escrevi o artigo, eu falei, que título que eu vou dar? E aí eu coloquei esse título, a não linearidade entre a reação de quem copia e de quem é copiado. Ou seja, porque algumas pessoas que copiavam, né, eu ia conversar e o cara achava que estava agradando, né?
Pô, eu copiei, o cara não gostou, por quê? Eu tinha... E quando eu falava com uma pessoa que tinha sido copiado, ele achava que tinha sido roubado e queria enforcar o outro. Tá? Isso, para mim, é típico, né? São reações completamente diferentes, mas é típico de situações que não foram discutidas. Tá? Hoje está mais discutido do que 2011, mas mesmo assim tem muita gente que ainda não discutiu isso direito. Então, como tem aparecido bastante discussão, isso vai ficar mais claro daqui para frente. Tá? Mas, volta e meia, a gente continua achando situações em que as pessoas copiaram alguma coisa, às vezes sem querer, ou às vezes querendo mesmo, ou de má fé, mas isso, eu diria que a tendência é acabar, ou pelo menos diminuir, por conta dessa grande quantidade de discussão que está tendo sobre ética em pesquisa, essas coisas. Deve melhorar, mas ainda tem gente que faz assim, distraidamente. Uma coisa que acontece muitas vezes é o pessoal copiar figura de um livro ou de um artigo, colocar no seu artigo e, se ele simplesmente copia e cola e não diz nada, esse é plágio, porque está roubando do outro. Mas tem gente que faz isso, copia uma figura, cola e escreve embaixo, copiado de tal lugar. Tá? Isso, tem gente que faz isso numa boa fé danada. Mas isso, para mim, a definição clara disso é confissão do crime. Tá? Porque, como tem os direitos ao copyright, você não pode copiar. Tá? Aí, se você copia e diz de onde copiou, você está só confessando o crime. Né? E tem muita gente que faz isso achando que está fazendo coisa bonita, mas não está. É ilegal. Certinho, professor. Para finalizar, só tenho essas duas perguntas aqui pelo chat. Uma é da Graziele. Ela gostaria de saber se o fato de basear em alguns artigos para escrever o TCC pode ser considerado plágio. Não, basear em artigo não. Isso aí pode basear. O basear, o que significa? Português é complicado, né? Tem que saber o que significa basear. Né? Basear, você vai ler o artigo, vai entender. Se você pegar usar alguma coisa que está no artigo, você faz a referência, fala assim, segundo o artigo tal, isso aqui é assim ou é assado, isso aí não tem problema nenhum, pode fazer. Não pode pegar aquilo e copiar. Né? Se copiar, tem que ser dentro daquele esquema. O fulano, que é autor do artigo tal, disse, abre aspas, escreve, copiou, desde que seja pouco. O pouco é aquela história, 8 linhas, tudo bem. Mas o resto tem que ser, quer dizer, quem está escrevendo tem que ralar um pouco e escrever. Tá? Não basta ficar olhando o outro malhar, não. Certinho. E a última pergunta, aqui no chat, Santana Lune. Aqui esse Santana deve ser o sobrenome dela, ou dele, né? Não sei. Quando o senhor disse que quando coloca sinônimo é considerado plágio, estava falando em relação à citação indireta também? Não, o que acontece é que tem gente que quer plagiar, vai lá e copia e cola. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V, isso aí é plágio assim, de fácil detecção. Tem gente que pega isso e muda algumas palavrinhas. Tá? Também é. E tem outros que muda mesmo. Às vezes embaralha as palavras e às vezes você não consegue descobrir, mas aí você está plagiando a ideia, o conceito, continua plágio. Só que quando você muda muito, às vezes não dá para fazer um computador, tem que ser um profissional, ou tem que ter uma banca que vai ver, não, você realmente está copiando. É mais difícil, tá? Mas simplesmente sair usando sinônimos pode ser considerado plágio, dependendo da... Normalmente isso entra naquela área nebulosa, que um acha que é, o outro que não é, mas é bom sempre tomar cuidado, porque
para não deixar que isso vire uma tatuagem, que depois que virar tatuagem é um inferno, você não consegue resolver. Professor, somos gratos pela sua palestra, o tema foi ótimo, a palestra também foi fantástica, a sua explanação super clara, a gente agradece a sua participação, por você ter aceitado o convite. E amanhã, pessoal, fiquem atentos, dia 7/7, de manhã, cedinho, às 9h30, a gente vai ter a participação novamente do professor Edson, com a palestra Criatividade e Inovação na Pesquisa. Então, todo mundo acordando cedo, se preparando para assistir a palestra, que vai ser tão maravilhosa como a de hoje, tá bom? Tá. Amanhã quem é que toma conta? É você também, não? Não, eu só vou assistir. Ah, é? Amanhã será o professor Ricardo Landinho, Watanabe. Ah, tá bom, tá bom. Não, Ele é nosso coordenador do curso de Biologia. Não, preciso marcar o tempo. Amanhã vai ser mais complicado. Ah, tá bom. A gente vai tentar. Não, tenta. 30 minutos dá um berro. Tá certo. Mas assim, não percam mesmo as outras atividades que a gente tem no nosso web seminário. Acredito que vale muito a pena. Estou reforçando novamente que foi um evento voltado com a perspectiva de estimular principalmente os graduandos e os pós-graduandos e pensar também na sua profissão, mas ao mesmo tempo pensar na profissão de uma forma diferente, né? Não ficar só no modismo. Acredito que hoje em dia, ou algum tempo atrás, vamos colocar assim, nós temos que estar em constante transformação e uma transformação talvez um pouquinho mais acelerada do que em épocas atrás. Eu falo isso porque esses dias eu estava falando aqui em casa com os meus filhos já adolescentes, e eu falava que na minha época a gente se formava e seguia a profissão até, né? Mas hoje em dia nós temos uma profissão, mas dentro dessa profissão nós podemos estar nos transformando constantemente. E de que forma transformar? E que tipo de profissional nós queremos ser? Né? Acho que é isso. Vamos ver. Amanhã a história é outra. Eu queria instigar um bocado o pessoal daí para ser criativo, ser inovador. Essa de hoje foi mais chatinha. Eu dei uma palestra dessa aqui, foi até mais longa, para um seminário, não sei se foi seminário, acho que é chamado seminário da própria ABEC. Aí, e tinham várias pessoas assistindo, aí no final tinha uma jovem lá, que terminou, quando eu terminei, foi a primeira a levantar a mão para fazer pergunta. Ele falou assim: professor, o senhor quer saber de uma coisa? Eu falei: que coisa? Eu falei assim: eu estou com raiva do senhor. Eu falei assim: o que eu fiz? Ah, o senhor falou um monte de coisa que eu não podia fazer e já fiz. Melhor avisar antes, né? Com certeza, Tá? com Bom, certeza. mas é isso aí. Amanhã a gente está aí 9h30, né? Isso. A gente 9h30. começa um pouquinho antes, com uma atividade cultural também, Tá bom. e damos continuidade. Vamos ver se essa turma aí de hoje assiste. Tá bom, beleza. Vamos ver. Tá Tivemos bom. aí em torno de 116 participantes. Quebra o galho, né? Obrigada, Watanabe. Tá bom. Obrigado de vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Beijão. Até Uma amanhã. boa noite. Até Boa amanhã. noite. Até amanhã. Carol?